Muito bom dia. Essa sessão está sendo gravada. Eu sou Cristina Quintela, tenho 63 anos, estou de óculos, cabelo grisalho bem pequenino, uns brincos lindos de consumo ali da praia, uma blusa rosa. Comigo está Tiago. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Tiago, sou secretário daqui do Profinit UFBA. Eu sou um homem de 31 anos, negro, de óculos, vestindo um blazer azul escuro, uma camisa branca e com fone de ouvido. Então, hoje eu sou Cristina Quintela, né, como eu falei, coordeno o colegiado do Profinit UFBA, e hoje nós estamos na segunda sessão da Oficina de Boas Práticas 2023, na parte de cada ponto focal, neste caso a Universidade Federal da Bahia. Aqui esse site não é o nosso, já está com a notícia, o link para quem por alguma razão não recebeu o e-mail do SIGA. E nessa aula o Tiago, ali que é o nosso grande apoio, vai trabalhar com vocês a segunda sessão de 4, que é o nosso POP, se eu não me engano, Tiago, exame de qualificação hoje, correto? Correto. Hoje é sobre exame de qualificação. Então, olha, está com você, Tiago. Excelente. Bom trabalho aí. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso encontro de ontem, aqui, rememorando o nosso cronograma. Ontem nós fizemos uma sessão geral, onde discutimos principalmente a adequação de normas da Nacional, do nosso programa Paranacional, ali como é que funciona o processo em si. E hoje nós vamos especificar um trabalho em específico, que é o POP de exame de qualificação. Para isso, eu vou convidar a todos os presentes para nos acompanhar através do nosso site do mestrado profissional, do site do Profinit da UFBA, o profinit.qi.ufba, que na aba de documentos ele tem o nosso documento base, que é o nosso procedimento operacional padrão. Ele vai servir para todos os outros encontros. Ele é disponível na aba de número 3 aqui de documentos, e clicando no procedimento operacional padrão POP de exames de qualificação, banca de defesa de TCC, homologação de diploma e selo de autenticidade, nós temos esse documento aqui, que tem um total de 7 páginas na versão atual, que é a nossa segunda versão, e que hoje nós iremos trabalhar exclusivamente na página de número 1. Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa ver o documento ampliado, mas nós iremos trabalhar com exame de qualificação. É importante lembrar que o exame de qualificação é uma etapa do curso de mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, do Profinit, que é uma etapa necessária para que todo estudante faça, sendo uma atividade pontuada que é feita dentro do nosso programa através de uma banca. Uma banca que não é uma banca de defesa, visto que o exame de qualificação é constituída de uma etapa preparatória para a futura defesa. É importante considerar que dentro de um programa de mestrado há uma defesa como requisito e o exame de qualificação, no caso, seria uma etapa preparatória. Qual é a serventia, então, de um exame de qualificação? O exame de qualificação, ele é um momento em que o estudante e a estudante, junto com o seu respectivo orientador ou orientadora, analisam esse trabalho frente a uma banca constituída para que sejam feitos determinados ajustes. Não devemos nos esquecer que o mestrado em questão, ele tem característica de ser um mestrado profissional. E o seu trabalho de conclusão de curso respectivo, ele precisa ter, para contemplar justamente a característica desse curso, uma ênfase voltada para a área profissional. Muitas vezes, no âmbito
ordinário, é visto o mestrado acadêmico como a regra geral, mas é necessário entender que dentro de um trabalho de conclusão de curso, no Profinit, esse trabalho não é necessariamente uma dissertação, não é necessariamente uma tese. Na verdade, ele é um trabalho de conclusão de curso que pode ter outros formatos para além da dissertação, da tese ou de monografia, enfim. Esses trabalhos eles podem ser feitos no sentido de um trabalho voltado para a elaboração de uma patente, de um roadmap, um trabalho de um relatório técnico conclusivo, uma cartilha ou outro produto técnico-tecnológico que vai servir para a atividade profissional de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. Logo, esses detalhes eles também precisam ser vistos no exame de qualificação. Geralmente, o exame de qualificação ele serve justamente para balizar o estudante, para retirar aquelas características eminentemente de um mestrado puramente acadêmico, para que o trabalho seja devidamente direcionado a um produto técnico-tecnológico. Obviamente que o orientador ele detém o trabalho e a primazia de orientar o estudante desde antes do projeto, ali também os professores de ideação, mas o exame de qualificação é importantíssimo para que o estudante ele tenha essa vivência antes da sua defesa. E por conta disso, antes da gente até entrar nesse procedimento operacional, é importante levar em consideração também a natureza da banca. Muitas pessoas, muitos estudantes, eles têm dúvidas de como funciona justamente a preparação, a constituição de uma banca dentro do Profinit, porque cada programa de pós-graduação tem regras próprias para isso, e o mestrado em rede do Profinit, ele detém regras que também fazem com que o Profinit tenha características peculiares. Quais sejam? Uma banca de exame de qualificação, ela é bastante parecida em sua constituição de uma banca de exame de uma banca de defesa de TCC. Uma banca de exame de qualificação é formada por 3 membros. E esses 3 membros, então, eles são constituídos como um membro do Profinit UFBA, que geralmente é disposto como o orientador ou a orientadora do discente. Um segundo membro, que é um membro de Profinit de outra instituição que não seja a UFBA, ou seja, de outra universidade ou instituto federal, de outra instituição de ensino, que não seja parte da universidade, mas que seja parte do Profinit. Então, a exemplo do Profinit IFBA, Profinit UFAL, Profinit da Universidade Federal do Amazonas, Profinit da Universidade Estadual de Minas Gerais, dentre outros Profinits. Tiago, é possível que eu estabeleça um professor que é bastante requisitado da área de propriedade intelectual para ser o meu segundo avaliador, mesmo ele não sendo do Profinit? Não, isso não é possível. Isso é possível sendo um segundo avaliador de outra instituição que é do Profinit. Esse professor tem que ser vinculado ao programa, não à universidade. Perceba, ao programa. Precisa fazer parte do programa Profinit. E o terceiro membro, que é uma característica interessante para o mestrado profissional, é que esse membro tenha que ser do mercado. Tiago, o que significa mercado? Esse trabalho de conclusão de curso futuro, e que aqui está sendo evidenciado no nosso exame de qualificação, ele necessita impactar o mercado, já que é um mestrado profissional. Então, se esse trabalho ele trará um impacto no mercado, é importante e necessário que venha um membro do mercado para participar desse exame de qualificação. Certo, Tiago, eu tenho aqui, por exemplo, quero fazer um trabalho dentro da minha instituição e eu quero chamar o presidente da minha instituição. É possível? É possível, sim. Tiago, eu faço parte de uma organização pública e eu quero chamar o diretor ou dirigente, na verdade, da instituição a qual eu faço parte para que ele possa fazer a análise e a verificação.
É possível isso dentro das regras do Profinit, obedecendo ali os critérios de não impedimento, suspeição, esses tipos de coisa? É possível também. É importante sempre verificar esses pontos ali que regem a impedimento, suspensão, dentre outros. Mas, em regra geral, é possível. E como é uma banca, é necessário também levar em consideração esses requisitos. Tiago, o meu chefe, ele não tem mestrado, ele não tem doutorado, ele pode fazer parte da minha banca? Ele pode, caso haja um quarto membro, que aí é possível 4 membros, que seja um professor doutor, que vai fazer com que a banca tenha pelo menos 3 membros doutores. Então, há um suprimento de uma quarta pessoa para que a banca esteja considerada regular pelas regras da CAPES. Esse ponto aqui ele é importante e específico porque muitas das vezes o estudante ele não sabe muito bem como é que vai constituir essa banca. E nesse quesito, a gente verifica alguns equívocos nas solicitações de banca que são levadas ao ACAI e que muitas vezes são negadas ou alteradas, porque a ACAI tem a possibilidade de fazer alterações desses pedidos também, e a gente alerta desde já sobre a constituição de um exame de qualificação, que também servirá como regra geral para uma defesa de TCC. Chega-se, então, a um momento em que o estudante ele tem o interesse de proceder com o exame de qualificação. Esse exame de qualificação ele é solicitado no ato da matrícula de cada semestre e, feito, então, o pedido, é que o estudante ele inicia ali a sua etapa. É interessante entender, na verdade, é necessário entender que um exame de qualificação ele não pode ser feito a qualquer momento do curso por si só. Porque é necessário que o estudante ele cumpra determinados requisitos. O primeiro requisito é que o seu projeto de TCC ele seja aprovado pela Comissão Acadêmica Nacional, a CAN, conforme nós verificamos na aula, no encontro, na verdade, anterior, no encontro de ontem, do dia 18 de julho, no primeiro encontro, a primeira sessão. A ata da reunião da Comissão Acadêmica Nacional é o documento que demonstra que aquele estudante aprovou o seu projeto de TCC, que geralmente é aprovado ao final do primeiro semestre, mas existem exceções, caso de reprovação ou de uma submissão tardia, dentre outros aspectos, mas que é um documento que o estudante precisa guardar. É um documento que o estudante ele precisa acessar, saber a data, para que, quando seja requisitado, apresente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é necessário que o estudante conclua as disciplinas obrigatórias dentro do Profinit. Lembrando que as disciplinas obrigatórias elas são 5. E essas disciplinas elas precisam ser cumpridas e aprovadas. Aprovadas como, Tiago? Aprovadas na AV1, que é a disciplina, ou que é a avaliação que é feita na disciplina do ponto focal, e na AV2, que é a avaliação que é feita pelo Profinit Nacional. A gente, inclusive, informa que estamos em época justamente aí de período de AV2 nesse momento, 19 de julho de 2023, está na fase em que muitos estudantes estão fazendo AV2 de POL, AV2 de TT, AV2 de PI, dentre outras disciplinas ali das obrigatórias, e isso é comprovado através do histórico escolar do estudante. Esse é o segundo ponto. E, para além disso, o estudante também precisa ter uma submissão de artigo, precisa ter a descrição de um texto adequado para a apresentação, um formulário de checklist para essa obtenção de grau, e é opcional ao estudante submeter um artigo voltado à área de pesquisa, ou voltado aqui dentro da temática do Profinit. Então, nesse quesito, o estudante ele tem a responsabilidade, o discente, como aqui está disposto, ele tem a responsabilidade de solicitar o exame de qualificação. Tiago,
é possível que o orientador faça a solicitação? Perceba que existe uma forma adequada para que a solicitação seja feita. É possível, em determinado ajuste, em uma excepcionalidade, percebendo-se uma impossibilidade do estudante por algum requisito técnico ou algo nesse sentido, que o orientador faça isso. Mas a responsabilidade, ela é do discente. De qual forma? Preenchendo um formulário, que é o que está no link aqui em questão, em que vão ser anexados alguns documentos, que aqui estão dispostos. A ata, que já discutimos, o histórico escolar com a conclusão das disciplinas obrigatórias, histórico escolar esse que o estudante pode buscar diretamente da plataforma SIGA, sem a necessidade de autenticação, porque a plataforma já autentica. Um formulário checklist para obtenção do grau e emissão do diploma pelo ponto focal, que é disponível na aba de formulários do Profinit, que eu convido a todos também a se familiarizar com essa aba. E aí se preenche apenas o que já foi concluído, porque existem alguns pontos que ainda não tiveram conclusão. Um formulário de solicitação de banca próprio do Profinit, que é o chamado anexo 10, quando se vai justamente aqui no site do Profinit, na aba de formulários, existem alguns anexos que podem ser buscados, como o anexo de texto dissertativo geral, que a gente discute mais à frente, a de solicitação de banca, que é justamente esse documento aqui em questão, para que o estudante ele faça a sua solicitação, bem como o formulário de checklist, em que o estudante ele faz a solicitação de sua obtenção de grau de diploma, que é esse formulário aqui. Esse formulário, você pode até perguntar, pô, Thiago, mas eu não estou pedindo diploma, mas esse documento, parcialmente, ele serve para que a CAI faça a avaliação. Junto com esses documentos aqui que eu citei, opcionalmente, comprovante de submissão de artigo e o artigo submetido, caso tenha a comprovação da submissão do artigo. Espero que isso tenha ficado claro, porque são esses documentos necessários para que o estudante preencha. E como isso é feito? Através do formulário Google, abrindo o seu link, se percebe justamente aí os campos a serem colocados, então se coloca o e-mail, o nome, o CPF, matrícula, o e-mail do discente, o orientador, o e-mail, a data de quando a CAN aprovou, o link da ata, que é suficiente para isso, e os documentos em anexo que nós já discutimos. Perceba que o comprovante de submissão de artigo e artigo submetido, ele não tem asterisco justamente porque ele é opcional, mas sem os outros não é possível a juntada. Feito isso, o estudante perceba que, do ponto de vista de burocracia, de solicitação, fazendo tudo de forma correta, o estudante já cessou a sua responsabilidade burocrática e passará apenas a fazer o texto em questão para apresentar o exame de qualificação. Existe um texto em específico, que é o texto dissertativo geral, anexo 9, que é o documento que serve para que o estudante se baseie. Tiago, eu posso escrever simplesmente com as normas da ABNT? Não, porque existem regras próprias dentro do programa para que você escreva o seu texto dissertativo. Então, você clica nesse documento, vai abrir um Word e de lá você vai fazer o seu texto dissertativo geral de acordo com o seu trabalho. Feito isso, daí surge um trabalho interno, que é o trabalho da secretaria, que vai acessar o formulário, vai acessar as respostas, vai verificar se o estudante está de fato inscrito na disciplina, na atividade de exame de qualificação. A gente envia para a coordenação e daí esse documento ele é levado para a reunião da Comissão Acadêmica Institucional, que é a CAI. Só é possível proceder com o exame de qualificação através ou por meio da aprovação, da homologação do parecer na CAI. Esse documento vai ser levado para um parecerista. O parecerista vai ter o trabalho, ou seja, o dever de analisar todos esses documentos necessários aqui. Se esses documentos estiverem em ordem, o parecer ele será aprovado.
Caso os documentos não estiverem em ordem, vamos supor a hipótese do estudante não ter concluído uma das 5 disciplinas obrigatórias. Imagine que o estudante está com nota pendente em conceitos e aplicações e de propriedade intelectual, em PI. Se o estudante está com essa nota em aberto, o histórico dele estará constando todas as outras 4, essa disciplina em aberto, e ela vai ser enviada para o parecerista vai verificar que essa matéria não foi finalizada, e o parecerista ele indicará a negativa. Em muitas das vezes, essa negativa é encaminhada para nós e, caso haja tempo hábil, nós entramos em contato com o estudante para verificar se houve algum problema, se houve algum equívoco. Se o estudante, por exemplo, fez um aproveitamento de estudos, esse aproveitamento estava na pendência de julgamento, a gente verifica isso para que seja julgado e, após o julgamento, esse documento seja aí de fato aproveitado. Ou se, por exemplo, o estudante indicou que o docente não enviou a nota em tempo hábil, mas há uma declaração do docente que esse processo está em trâmite para ser finalizado e tudo mais, por motivo que seja alheio à vontade do estudante. Nesse caso, o parecerista também pode excepcionalmente aprovar. Mas se, por exemplo, esses documentos aí eles não foram preenchidos adequadamente ou que tudo foi feito, mas não foi aprovado o projeto de TCC ali na CAI ou na CAN, esse documento, então, ele será negado e, por ser negado, ele será devolvido para que o estudante, em outra oportunidade, em outra reunião da CAI, possa ali fazer a submissão também. Esses documentos, eles são feitos, esses documentos, eles são analisados, geralmente, até a segunda-feira anterior à reunião da CAI. As reuniões da CAI são feitas, geralmente, às sextas-feiras, 10 da manhã. E por que esse tempo? É necessário haver um tempo para que o parecerista, a coordenação e a secretaria façam o ajuste necessário para isso. Não é possível, por exemplo, que na quinta-feira, na véspera da reunião, uma solicitação de exame de qualificação seja devidamente apreciada. Então, nesse ponto, é importante que o estudante também leve isso em consideração. Por quê? A apreciação será feita, porém, em uma reunião de data posterior, visto que dentro da gestão não são feitas avaliações ad referendo por conta do princípio da colegialidade. Caso haja aprovação, a partir daí haverá o trabalho da secretaria em conjunto com os órgãos aqui da universidade para que haja a realização desse evento. Esse evento poderá ser feito pelas regras atuais da universidade no formato presencial ou no formato remoto. Leve-se em consideração que o programa atualmente não dispõe de recursos para o transporte intermunicipal ou interestadual, ou o transporte, ainda mais o transporte do exterior para cá, de membros para a observação desse tipo de trabalho. Então, caso haja necessidade de um membro que seja externo, nós recomendamos que a banca de exame de qualificação e a banca de TCC seja feita de modo remoto. Tiago, existe a possibilidade da banca ela ser feita em formato híbrido? Existe. Algumas bancas já foram feitas nesse sentido. E como é que isso funciona? Parte da plateia está presente presencialmente, parte da plateia, sobretudo algum membro da banca, está de modo virtual, está de modo remoto, acontecendo ao vivo, ao mesmo tempo, visto que não é possível que esse membro apenas encaminhe o seu parecer em vídeo gravado, que foi feito em outro momento, mas sim ao vivo. Então, dado esse exame, ele vai gerar alguns documentos para isso, que no caso do exame de qualificação serão o anexo 6, que é um instrumento auxiliar de avaliação do exame de qualificação. É nele que a banca colocará o seu parecer. Esse documento ele é um documento feito exclusivamente aqui para a banca. É a banca justamente que preenche, o estudante não tem participação em relação a isso. É nele que estará a avaliação em questão, para se verificar se o
trabalho de exame de qualificação ele teve aderência, se tem impacto, a aplicabilidade, a inovação, a complexidade, e se a apresentação teve clareza, coerência e domínio do assunto, porque são esses os critérios que a banca avaliará. São critérios objetivos e são critérios que já são claros para o estudante antes mesmo de ele fazer a sua apresentação. Feita, então, a etapa de exame de qualificação, realizado o exame de qualificação, cujo orientador ele é responsável por presidir. Então, a secretaria, junto com os órgãos da universidade, trarão os subsídios necessários, a infraestrutura necessária, seja uma sala marcada, seja uma sala de videoconferências aberta com recurso de gravação, bem como o orientador, no caso, fará esse trabalho junto com a banca. Em havendo aprovação, o professor ele enviará a documentação preenchida. Na verdade, inclusive, mesmo que não haja aprovação, o próprio orientador ele também enviará a documentação informando o reprovado, mas trabalhando aqui na hipótese de aprovação, de acordo com os critérios que ali são elencados e avaliados pela banca, o orientador envia a documentação para a nossa secretaria, que fará a finalização dessa etapa. De qual forma? Enviaremos, na condição de secretaria, os certificados de exame de qualificação devidamente assinados para os seus orientadores, ou para o orientador e para os membros da banca, sabendo-se que esses documentos só são enviados efetivamente se essa documentação for devolvida. É possível que, por exemplo, no momento da apresentação haja uma circunstância ali à vontade, queda de energia, ou uma calamidade pública, ou simplesmente um atraso de um membro ou do estudante, enfim, que não fez isso acontecer. Então, esses documentos são entregues depois. E, após isso, o estudante terá a sua atividade de exame de qualificação no SIGA consolidada. O que significa isso? Constará no histórico do estudante o exame de qualificação como aprovado. E assim se encerra o exame de qualificação. Não é necessário que o exame de qualificação seja, então, aprovado, protocolado dentro da CAI, porque o exame de qualificação é uma etapa simplificada, e esse exame de qualificação, portanto, não precisa de uma homologação posterior. Finalizado isso, o estudante poderá, enfim, proceder com a futura etapa de defesa de TCC, que vai ser objeto de nossa apreciação na data de amanhã, no dia 20 de julho, quinta-feira, em que eu convido também os senhores a estarem presentes, senhores e senhoras a estarem presentes na nossa apresentação. Daqui, então, eu me despeço e finalizaria a gravação caso algum dos membros aqui presentes tenha algum tipo de dúvida. Desejo para vocês, então, um bom dia e até a próxima apresentação. Finalizo aqui, professora Cristina. Muitíssimo obrigada, Tiago, foi muito bom, tá? Nós encerramos agora a gravação, já nos despedindo de quem vai ouvir isso daqui a uns tempos, vai estar no site, e passamos a uma etapa interna de perguntas. Então, pode terminar aí a gravação, Tiago?